Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. Sempre que um novo filme ou série é anunciada, a minha recomendação é que a galera procure segurar um pouco as expectativas, para não prejudicar na experiência final. Mas às vezes, gente, algumas obras já deixam claro que serão realmente especiais antes mesmo de serem lançadas. E esse é o caso de Nosferatu, novo filme de Robert Eggers que mais uma vez trabalha o terror de maneira intimista enquanto corre um baita risco ao remontar a um dos maiores clássicos da história do cinema. E é sobre Nosferatu, filme de 2024, ainda viradinha de 2024 para 2025, que já saiu clássico, tá? Esse aqui já nasceu clássico, obra do Robert Eggers, trazendo de volta esse ícone do expressionismo alemão. Todo estudante tênis verde de cinema adora falar de Nosferatu, as montagens, né? Aquele clima, aquela coisa preto e branco. E agora o Eggers trouxe pra gente nesse remake que tem muita coisa pra gente falar. E é por isso que montando, né, complementando aqui este vínculo sanguíneo da mesa do podcast de hoje, primeiramente aqui rosteando este programa, aquele que também fica pistola da cara quando as visitas começam a pirar dentro de casa, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele que não é muito de assistir filmes de terror, mas que agora está sendo convertido para a igreja do Robert Eggers, meu querido Marcelinho Delgado. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, Robert Eggers é o nome de terror e talvez seja ele que me faça ver os filmes de terror aí, ou séries, né, que estão saindo por essas produções de terror. Rapaz! Cara, tá demais, hein? Tá demais. Quem te viu, quem te vê, Marcelo. Vou te contar um negócio. Cara que... Mas vampiro, pra mim, é de boa. Quando tem assombração, aí já é demais. Aí o maior cagão desse podcast, né? Agora tá vendo filme de vampiro, né? Tá Quer ver o lobisomem, pra você ver como é que as coisas mudam, né? Veja só você. Pois é, tá certo. E complementando a mesa de hoje, ele que já teve muitos visuais, tá? Inclusive, aí algumas carecas e umas belas bigodolas de fazer jus ao Conde Orlok, meu querido Jeffrey Hyduck. É isso aí, e temos que agradecer ao Bob Esponja a trazer o Nosferatu a uma nova geração. Então, muito obrigado para a esponjinha amarela do mar. É verdade. Tem esse mito envolvendo o Bob Esponja aí. Só fazendo um alerta aqui, gente, que o áudio do Jeffrey tá com um pouquinho de lag, tá? Então, durante a gravação aí, caso atrase um pouquinho, só para contextualizar que ele está gravando diretamente lá da Transilvânia, então vai ficar aí um pouquinho de lag, mas nada que impeça o nosso programa, porque a gente vai falar hoje de Nosferatu de 2025, 24, eu tô maluco já, cara. Tô completamente... Isso porque a gente tá gravando pré-carnaval e o Thiago tá sóbrio ainda, tá? Calma. Ainda tô só, mas a minha cabeça tá a mil aqui, cara, pensando nesse filme, porque tem crítica social, tem contextualização política, tem história, tem vampiro, tem drama, tem mistério, tem muita coisa pra gente falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Meus amigos, Nosferatu, né? Como eu falei na nossa introdução, na nossa abertura, eu realmente estava assim ansiosíssimo por esse novo filme. Primeiro porque eu sou um grande fã do trabalho do Robert Eggers. Eu acho que o Eggers e o Flanagan, né, para quem acompanha aí as séries da Netflix, que ele fez a Maldição da Casa Hill, né, da Mansão Bly, ele fez também A Missa da Meia-Noite, ele fez aquele outro, meu Deus, que é a adaptação de vários contos do Edgar Allan Poe, eu esqueci agora o nome da série, mas enfim,
tanto o Flanagan quanto o Eggers são dois caras jovens, tá, que vêm trabalhando conceitos de terror de uma maneira um pouco diferente, porque a gente passou ali lógico, né, pensando no cenário norte-americano, tá, gente? Se a gente for para o cinema europeu, para o cinema oriental, né, houve uma época de um boom de filmes orientais que chegaram no Ocidente ali com O Chamado, O Grito, Espíritos, né, diversos filmes nessa pegada do sobrenatural oriental, né, japonês, chinês, enfim. Mas se a gente for pensar até nos videogames também, né? Teve muita Sim. produção, Silent Hill, tem o Fatal Frame também, enfim, tem várias produções Sim. nessa pegada também, que eu acho que uma coisa meio que baseou a outra, né? Pra poder fazer essa miscelânea de terror, né? Então, deu super certo, né? Porque o conceito de terror ocidental, ele é uma coisa, durante bastante tempo, isso no cinema, tá, gente? Ele partiu sempre do mais visual. A gente tem a época dos filmes trashes, né? Filmes B, como eram chamados. Depois a gente passou pela época dos slasher movies, O Exorcista. Então tudo era muito visual. E o terror oriental, ele tem uma pegada, às vezes, mais psicológica, né? Então, pra gente foi muito diferente. A gente passou um início de anos 2000 com um cinema de terror meio fraco, né? E aí vem o James Wan com os seus filmes de jumpscare, e isso não é demérito nenhum, né? Mas ali vem com toda a escola de Annabelle, né? E todos os filmes que compõem aquele universo ali. E outros foram nessa mesma levada, né? Foram pegando ali esse mesmo estilo, enfim. Aí chegou uma hora que saturou, cara. O cinema era só isso, tá? Era jumpscare o tempo inteiro, era bicho pulando na tela, e as pessoas só queriam um filme que fosse dar o próximo susto. E a gente passou um bom tempo sem ter filmes de terror realmente memoráveis, assim, né? Tanto que ninguém aguentava mais as continuações infinitas aquele Premonição, né? Premonição, Jogos Mortais. Jogos Mortais. Ninguém aguentava mais, porque realmente faltou muita criatividade. Sim. E agora, né, eu arrisco a dizer que de uns 5 anos para cá, mais ou menos, a gente está tendo uma nova leva de filmes de terror aí muito interessante, né? O Marcelo eu sei que não é um grande fã de terror, mas o Jeffrey eu sei que curte bastante. Então a gente tá... Eu acho que para quem é fã de filmes de terror, Jeffrey, a gente tá num momento muito bom. Com toda certeza, porque eu acho que esse novo renascimento começou a pensar em novas fórmulas no que se refere ao terror, porque parece que o terror ele reflete um pouquinho da própria sociedade da época, né? Quando a gente pega assim, que as raízes do terror que remontam lá das origens do cinema, pegaram aquela coisa sempre envolvendo alguma coisa vindo da literatura, coisa folclórica, coisas que eram bem do desconhecido, que se a gente fosse traduzir para a linguagem de hoje, tinha que ser muito bem adaptada para que assustasse novas gerações, né? Para não fosse aquele terror contado ao redor de uma fogueira, que assustaria os nossos antepassados, mas hoje em dia não é tão convincente. E à medida que foi se abrindo novos talentos, novas mentes pensadoras do terror, né? E começou a sair um pouco dessa caixinha de fórmulas construídas da década de 60, 70, 90, 2000, começou a pensar novas fórmulas, novos terrores, novos medos que podem ser trazidos de dentro do seu público. E assim você tanto fazer obras novas, obras originais, e até mesmo o resgate de obras clássicas como essa do Nosferatu, que acabou tendo uma releitura daquilo que foi um plágio de Drácula do Bram Stoker, para agora uma releitura de uma coisa completamente nova, e que você pensa assim, que foi trazido de uma forma que você não esperava que ia te aterrorizar tanto. Eu mesmo fiquei congelado na cadeira do cinema quando assisti o filme. Exatamente. E o terror nunca é só o terror, né? Sempre tem uma crítica por trás, sempre tem alguma coisa além disso, como a ficção científica também. E o Nosferatu, eu acho que vale muito a gente fazer essa contextualização.
sem querer fazer o momento palestrinha no podcast, nem nada disso, mas assim, quem se interessa por cinema, quem estuda cinema, já ouviu falar do Nosferatu clássico, né, do Frederick Murnau, lá de 1922, que, como o Jeffrey citou, era uma adaptação, né, o Jeffrey citou que ele era um plágio, mas mais especificamente ele era uma adaptação não autorizada do clássico, porque, vamos lá, a gente está falando da Alemanha, tá? Pós-Guerra Mundial, a gente tem ali a Grande Guerra Mundial acontecendo entre 1914 e 1918, e a Prana Filmes, né, que era uma produtora alemã da época, ela queria trabalhar a questão de fazer um filme trazendo algumas críticas da Alemanha, né, principalmente envolvendo a realidade do povo alemão naquele momento, mas através de uma alegoria. E eles escolheram, né, o personagem ali, o mito do vampiro, para poder criar em cima disso. Só que, porra, gente, 1922, você não tinha, assim, grandes, né, referências sobre o tema. Mas tinha já o Drácula, de Bram Stoker, que foi escrito em 1897, 25 anos antes. Eles tentaram adquirir os direitos de diversas maneiras, não conseguiram e falaram, bom, quer saber? Como dizia na escola, né, eu não vou saber falar em alemão, mas provavelmente tem alguma frase em alemão que signifique copia, mas não faz igual. Né? E foi o que os caras fizeram ali e adaptaram o Drácula de Bram Stoker. Porque o Nosferatu de 22, lá do Murnau, ele é esse ícone do expressionismo alemão porque traz o sentimento artístico da época, né? De novo, a gente está falando de uma Europa, né? Mais especificamente a Alemanha, pós-guerra, que sofreu muito. Né? Durante as duas grandes guerras, a Alemanha teve mais prejuízos do que qualquer outra coisa. Uhum. Ela sai da Grande Guerra Mundial arrasada, fome, miséria, doença, aquele sentimento de desesperança tomando todo mundo, e o expressionismo alemão, ele vem exatamente disso. Então o Nosferatu, de 1922, ele é um filme que trabalha esses temas. O Conde Orlok, ele é uma representação daquela aristocracia mofada, velha, que queria se alimentar, que queria sugar, né, o máximo possível do povo comum, e um período onde isso já não cabia mais, né? O absolutismo tinha caído, né? Os grandes reinados já estavam acabando, a gente teve a Grande Guerra Mundial, que demarcou novas fronteiras na Europa, e o resquício dessa aristocracia que queria viver com um pensamento de séculos passados ainda tentava explorar o povo comum de diversas maneiras. Então, o Conde Orlok, ele é uma representação desse fenômeno assim, né? E uma coisa que a gente sempre fala, Marcelo, inclusive quando a gente grava outros casts aqui sobre filmes de época, enfim, eu sempre gosto de citar que o conceito de arte ele é muito amplo. Se você falar com especialistas, com acadêmicos, a galera vai te dar assim, diversos conceitos sobre o que é arte. Mas talvez uma das maiores características da arte, pelo menos eu sempre gosto de falar, é que ela traz toda obra de arte, ela é uma representação de um contexto humano da sua época. Sim. Uma obra de arte em estilo barroco, ela vai transpor os sentimentos criativos daquela época, com elementos daquela época. Uma obra, né, gótica, uma obra medieval, ela vai trazer ali os sentimentos criativos que permeavam, né, os artistas na Idade Média. Então, né, assim, cabe diversos exemplos. E o Nosferatu é isso, né? Então, acho que já desde cedo marca por que essa obra é tão importante. Sim, e eu acho que mais do que isso, mais do que trazer esses elementos culturais da Alemanha da época, até em relação ao próprio material de origem, né, de fazer essa adaptação para poder fazer essa crítica social também e tudo mais, eu acho que mais do que isso o filme, ele é tão marcante porque para mim ele é como se fosse uma peça de teatro sendo interpretada ali naquele cinema.
né? A gente estava ainda no começo de produções cinematográficas, a gente tinha poucos, ou quase nenhum, exemplo de cinema de terror, né? Ou com obras de... que o cinema tenha feito alguma obra de terror, né? E tudo mais. Eu acho que o Nosferatu ele veio exatamente para poder tentar, né? De uma certa forma, criar uma nova vertente, mesmo que não tenha sido o propósito, né? Por mais que a gente vê no próprio filme e tudo mais, eu tive esse exercício de ver o filme depois que eu vi o Nosferatu de 2024, né? Eu fui ver a obra original, né? Rever, na real, né? A obra original, porque eu já não vi há muitos anos. E o que mais que sente, Thiago, é essa peça de teatro, né? Você vê até pelas interpretações dos atores e tudo mais, como tem muito manierismo de teatro, como é algo muito... tem muito... eu não vou dizer amadorismo, porque talvez eu estivesse diminuindo o filme, né, pela época e por falta de tecnologia, que era a tecnologia da época. Lógico, né? lógico. Entendeu? Mas a intenção do filme, toda a proposta do filme de fazer aquela teatralidade acontecer na tela do cinema é real de propósito. A própria maquiagem pesada do Conde Orlok também é algo muito forte que a gente lembra até hoje, né? A gente assiste o filme e lembra, a gente... mesmo que não assista, a gente... qualquer pessoa hoje que passa a entender um pouco mais de cinema lembra, né, desse Nosferatu de 1922, né, e tudo mais. Então, eu acho que tem muito isso e, propositalmente ou não, traz muito dessa teatralidade. Eu acho que é isso que faz o filme ser muito marcante e objeto de estudo até hoje, né? Sim, sim. Essa coisa, o Jeffrey, que o Marcelo falou o Marcelo usou um termo muito legal, que é a teatralidade, né? Que é muito presente, porque a gente está falando, de novo, né, de uma obra de mais de 100 anos atrás. É isso que às vezes as pessoas não entendem, Jeffrey, porque o Nosferatu original, ele tá no YouTube aí para quem quiser assistir, inclusive tá legendado, porque apesar de ser um filme mudo, ele tem... Eu acho que ele até tem na Amazon Prime, na Prime Video. Pode ser que tenha, mas... Eu acho que tem. Mas ele tá no YouTube também, para ficar mais acessível, para quem quiser assistir, enfim. E ele tem essa coisa que é mais caricata, né? Até porque, como você não tinha áudio, não tinha fala, os personagens tinham que passar as coisas no olhar, né? E no gestual, que era muito característico do cinema mudo. A gente está falando de uma obra de mais de 100 anos atrás, né? Onde eles usavam efeitos especiais completamente adaptados, né? A coisa do vampiro desaparecendo ali, que era um fading, né? E a sombra dele, como é que era usada num contraplano, assim. Logicamente que hoje, quem olhar e não tiver uma visão artística sobre a coisa, vai falar, meu Deus, coisa tosca, né? Mas, de novo, há 100 anos atrás, Jeffrey, você pensa num cara entrando num cinema, né, o que já era um evento, as pessoas iam de fraque pro cinema, as pessoas iam de terno, cartola, né, porque era um evento, né, o cinema, uma das grandes tecnologias da época, era uma coisa para elite também, depois que foi se popularizando. Então você imagina um cara sentar ali e assistir o Nosferatu de Murnau, como é que foi o impacto, né, para ele naquele período. É verdade, porque, assim, é muito bom viver numa época onde você está vendo uma obra de 100 anos, né, sendo tão relevante até hoje, porque a arte é uma coisa, assim, centenária, milenar. Nós tivemos aí, sei lá, obras musicais ultrapassando eras, obras literárias ultrapassando milênios, e agora nós temos a mais recente forma de arte, chamada de sétima arte, agora atingindo seu centenário, e suas obras primordiais, que nasceram com ela, estando atravessando gerações, né, e ainda sendo extremamente relevantes, fazendo história, ensinando as pessoas como que se faz uma boa obra com os recursos que você tiver na sua época. E Nosferatu mostra muito bem isso, inclusive pelo fato de que a gente aprende que bons filmes de terror não precisam necessariamente de muito orçamento, mas de muita criatividade.
porque até onde eu me lembro, mesmo esse Nosferatu da década de 20, ele ainda era um filme de baixo orçamento mesmo para a época. E a gente sempre vê que, às vezes, você vê o filme com um orçamento tão grande e não entrega tanta alma, tanto sentimento de terror. Ao passo que aquilo que é feito com o pouco que você tem, usando recursos, usando a expressão dos atores, o recurso das sombras e dos cenários, do pouco que você tem, ele te entrega uma sensação claustrofóbica que te traz várias fobias ao mesmo tempo. De você saber que você está preso naquela situação sob o domínio do Conde Orlok e aquelas cenas da sombra, você sabe que você não escapa daquilo. Então aquilo abre muita margem para a imaginação. Então, mesmo para a época, para quem viu o filme, acho que se via muito envolvido por aquela, como você falou, aquela teatralidade que meio que faz você imergir na época, na obra, e você também dá a sua imaginação, de se sentir mais imerso naquilo. Hoje em dia os filmes eles têm que meio que obrigar o espectador a tentar comprar o universo do filme. Ali não, ele meio que já deixava de portas abertas para que o espectador pudesse já sentir, entregar o seu sentimento de medo para ser a recepção daquela obra. E é maravilhoso ver como isso foi entregue naquela época e como isso fez uma baita de uma escola, né? Exatamente. E aí, pra gente já começar, né, depois de essa contextualização aqui que eu acho que é importante, e entender, né, o tamanho, né, falando português claro aqui, o tamanho da pica que o Robert Eggers tinha na mão dele, que é fazer um remake, né, de uma obra tão consagrada, vale lembrar que existe um movimento, né, de trazer de volta os monstros clássicos do cinema, os monstros da Universal. Então nós já tivemos o Homem Invisível há pouco tempo, tivemos o Nosferatu agora, o Lobisomem, vai sair o Monstro do Pântano do Del Toro, se eu não estou enganado. O Frankenstein, é o Monstro do Pântano ou é o Frankenstein que ele está fazendo? Frankenstein. É o Frankenstein, né? Então, isso. Mas enfim, acho que vai ser o Monstro do Pântano em algum momento. Eles estão dando uma nova roupagem para esses monstros clássicos. E isso é complicado, né? Porque são mitos já da cultura pop, trabalhados de diversas maneiras, mas um clássico sempre será um clássico. E fazer remake nesse sentido é meio complicado. E o Robert Eggers, né, já entrando agora na obra nova, ele tem essa coisa intimista de trazer não só o terror, como a gente já citou aqui, mas outros elementos. Ele sempre traz uns sentimentos assim de angústia, né? Essa coisa claustrofóbica que o Jeffrey falou. Ele fez isso no filme da Bruxa, com aquele terror insidioso ali, que você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não sabe até onde aquilo é uma, sei lá, a ilusão, é uma alucinação coletiva, ou realmente tem alguma coisa acontecendo de verdade, existe um mal que permeia aquele lugar. Lembrando que o Robert Eggers, ele nasceu e cresceu em New England, né, na Nova Inglaterra, que é de onde vem diversos desses mitos, desses contos de Salem, né? Tem uma espécie de folclore turístico na região para isso, né, de você visitar onde as bruxas eram executadas, aquela coisa dos peregrinos da época. Então, ele cresceu bebendo muito disso. Depois ele vai fazer o Farol com o Willem Dafoe e o Robert Pattinson também, que é um filme angustiante, né? Um terror psicológico pra caramba, preto e branco, emulando filmes antigos. O próprio Homem do Norte, para quem não viu ainda, tá na Star, se eu não estou enganado. Ele é um filme de viking. Agora na Disney Plus, né? É isso, perdão, agora na Disney Plus. Ele é um filme de viking, né? Ele foi vendido como um filme de vikings. E aí algumas pessoas foram assistir achando que iam ver, sei lá, algo numa pegada como a série Viking, né? Ou, sei lá, tipo um filme épico. Tal. E não é, né? Ele explora uma história de terror folclórico usando a ambientação de vikings. Então, ele mexe com esse tipo de coisa e ele é um cara extremamente detalhista, né? Havia um time de consultores trabalhando com ele em Nosferatu, né? Muita gente ali para dizer que, olha, o figurino da época era assim, era assado, a arquitetura era assim, dá um pouco mais de ênfase nisso, e o Eggers é muito perfeccionista nesse sentido, e por isso que a ambientação dos filmes dele é tão bom,
né? E aí eu trago algumas curiosidades assim, algumas curiosidades aqui, como, por exemplo, aquela língua que o Conde Orlok fala quando ele recebe o Thomas, né? É uma língua pesada, parece um russo meio primitivo, né? Uma coisa ali que não dá para você entender muito bem o que ele tá falando. Aquilo ali é uma língua dácia, né? Que naquela região dos Cárpatos, da Romênia, do leste europeu, era uma língua que se falava até o ano 600 depois de Cristo. Então eles foram atrás, fizeram uma consultoria linguística para que ele pudesse falar, e aí o Bill Skarsgård bota aquela voz gutural, né, falando um negócio bem, bem assustador. O próprio visual do Conde Orlok, que algumas pessoas fizeram até piada, eu entendo que é estranho você ver um vampiro careca e de bigode, né? Tipo, pô, mas que isso, né? Cadê aqueles vampiros, aquela visão romanceada dos vampiros Danny Rice, né? Com os cabelos sedosos, a pele branca e alva, ou de repente vampiros mais modernos ali, muito bonitinhos, né? E tal. Não, cara, é uma coisa feia, grotesca. E se você pegar as imagens, os quadros dos nobres, dos aristocratas desse período para trás, era tudo assim, sabe? Os caras careca, com costeleta, com os bigodes imensos, assim. Então, houve realmente uma preocupação nessa contextualização, nessa ambientação. O Eggers tá de parabéns nesse trabalho, Marcelo. Eu concordo muito, e eu acho que o principal fator aí do Eggers é tentar não emular exatamente o grotesco e o pesado, né? A maquiagem do que era o original, mas de alguma forma tentar modernizar com um pezinho na realidade, né? E criar uma própria versão do seu grotesco. Você vê que ainda o Nosferatu, né, a figura do Conde Orlok, ele ainda é grotesca, ele ainda é uma figura escabrosa, né? Mas ele tem muito mais um pé no que era a aristocracia daquela época, né? Tem um fator de histórico real ali, né? De certa forma, né? Daquela região ali da Romênia, né? E tudo mais, a época que o filme se passa, né? E não só no Conde Orlok também, mas você vê que isso ele se representa no vestuário nas feições do resto do elenco também, né? E, obviamente, nos cenários, né? E tudo mais. Então, acho que isso representa muito bem o cuidado que o Robert Eggers tem ali com esse fator histórico e, principalmente, misturar esse grotesco para criar esses sentimentos também, né? Porque eu acho que uma palavrinha-chave que você falou muito certo, Thiagão, nesse filme ele sabe criar sentimentos. E eu acho que isso é um cinema de terror que, voltando no ponto que a gente estava falando no começo de, poxa, filmes de terror que perderam um pouco a sua essência, vamos dizer assim, né? E agora a gente vê produções que causam medo misturando elementos, né? Nesse filme, por exemplo, a gente tem o elemento do bizarro, mas a gente tem também muito carregado no filme, e acho que isso que chamou muita atenção, o elemento da criação de sentimentos, né? A gente sente medo de fato, a gente sai aterrorizado, a gente fica angustiado, não só medo, mas a angústia também é um sentimento muito negativo. E eu acho que é proposital quando o filme quer causar esse tipo de sentimento. É um terror também, né? Então acho que é muito bacana a forma como ele consegue trabalhar os sentimentos dentro do filme também. Muito bem. Jeffrey, quer falar um pouquinho sobre essa ambientação? Com toda certeza. Olha, o que eu acho interessante é que, como você falou, sabe, a visão que a gente tem até muito espalhada pela cultura pop é dessa coisa do vampiro, assim, belo e sedutor. Mas a gente esquece de que o vampiro, no fim das contas, é uma criatura amaldiçoada, sabe? Digamos que aquele pequeno pezinho entre o ser humano e o demônio, né? Afinal de contas, ele foi vítima de uma maldição, né?
E o que eu gosto muito do que o Nosferatu entrega é justamente esse lembrete de que, no fundo, o vampiro é um monstro, é um demônio, é alguém que vai te devorar, sabe? E não tem a menor cerimônia de fazer isso da forma mais assustadora possível, diferente do que outros vampiros fazem, que usam uma coisa um pouco mais sedutora, tá? E ainda assim ele tem alguma coisa meio de sedução, não por beleza, porque no quesito beleza ele tá muito aquém do que se espera, né? Mas ele tem uma coisa no que ele fala. Quando ele fala, você fica seduzido, intimidado, paralisado, e você fica sem reação, né? Inclusive, né, eu até falo pra galera que, assim, embora eu não jogue RPG, mas o pouco que eu joguei me ensinaram no Vampiro que Nosferatu, inclusive, é uma classe lá, né? Que apesar de ter todos os prós do que as outras classes vampiros tem, né? Ele tem o contra da aparência, né? Que acho que lá é dito que eles inevitavelmente vão ser muito feios e monstruosos, e isso é uma coisa que é impossível de se ocultar, né? Então isso o Nosferatu entrega muito bem, e como você falou, dessa aparência que envolve até a figura clássica do Vlad Tepes, que tinha aquele bigodão clássico que é impossível você não comparar. E o melhor de tudo é que ele mostra justamente aquilo que você falou, sabe? Ele naquela decadência daquele castelo empoeirado, mofado, caindo aos pedaços, e ele querendo sair para algum outro lugar para tentar se renovar. Então, tudo aquilo que ele mostra de mais assim cruel e nojento de um vampiro, ele entrega para poder fazer você sentir aquele sentimento de que criatura monstruosa é essa que está querendo sugar o meu sangue a golões, né? Em vez daquela mordidinha gostosinha no cangote, é bocanhada no coração, com um golão assim, que você ouve até descendo pela garganta, cara. Aquilo foi pavoroso. Tiago, só para complementar, né? Eu acho que um ponto interessante que o Jeffrey falou é. A gente fala do vampiro, a gente lembra muito do vampiro com essa coisa muito romantizada de ser um homem ou uma mulher, uma pessoa bonita, né? Aquela coisa elegante. Até o Drácula do Bram Stoker também, ele mistura, né? Muito ele tem a versão bela e tem a versão velha, né? Ele mistura muito essa questão da sedução com o terror e com a figura do monstruosa e tudo mais. Então, eu acho que o próprio Nosferatu, ele pega muito desse, como ele não pôde fazer, né, exatamente a adaptação do Conde Drácula, né? Então ele faz ele pega a versão monstruosa mesmo do vampiro para trabalhar mais ainda o terror em cima dos sentimentos que aquele monstro pode causar. Então realmente é algo legal de pensar também, que o próprio material de origem também tem muito disso também, né? Sim. Essa coisa que vocês citaram do feio, né? Vamos pôr assim. Isso é um elemento narrativo importante em Nosferatu. Por quê? Como o Jeffrey citou, o vampiro ele está entre o demônio e o ser humano. Ele é algo que está amaldiçoado. E é isso. Se você olha para o Conde Orlok, e foi genial eles terem escondido a aparência dele durante o material de divulgação, você só vai ver o Orlok no filme, e mesmo assim ele vai se mostrando aos poucos. Naquele encontro inicial dele com o Thomas, você vê as mãos, você vê os pés, você vê a silhueta dele meia borrada, e aos poucos é que você vai vendo cada vez mais dele. Ele tem pústulas, né? Ele tem feridas, ele tá literalmente apodrecendo em vida. Ele é um cadáver, né, que tá reanimado ali, mas ele tá morto. Você vê claramente que ele tá morto, assim. Não é aquela palidez bonita, né, de outros filmes de vampiro. Não, ele é um defunto, cara. Ele já apresenta sinais de putrefação. Então você vê aquilo o tempo inteiro. A questão das unhas grandes e amareladas, né, porque quando a gente morre, fica com as unhas grandes, né, o nariz, enfim. Então, essas características pós-mortem começam a se manifestar nele. E isso se estende ao próprio castelo. A coisa do castelo à noite, quando ele está interrogando ali, quando ele está falando com o Thomas, parece que é uma masmorra com uma lareira ali que parece, sei lá, uma coisa de tortura, né? O fogo, aquele ambiente super claustrofóbico. E durante o dia, o castelo parece outro lugar, parece uma ruína abandonada. Então, à noite, tem uma coisa meio de realismo mágico, assim, que à noite o castelo toma vida junto com o Conde Orlok.
À noite uma masmorra, durante o dia Sim. uma ruína. Isso é muito E bem olha que pensado. é só jogada de luz, hein? É só Sim. dia e noite, não tem aquele elemento sobrenatural além do monstro, né? Da figura do vampiro, mas não tem um elemento sobrenatural no castelo que faz ele ter uma aparência. Na real, é uma jogada de dia e noite que faz com que a gente tenha essa sensação também. Olha o filme produzindo sentimentos aí, né, na gente em relação a simplesmente achar que a gente fica pensando. A gente pode ficar assim pensando, cara, pode ser que tenha um elemento sobrenatural ali que faça o castelo parecer uma coisa durante o dia e à noite ele ser muito mais perigoso do que ele é, né, e tudo mais. Então, e não, é só o dia e noite, né, num castelo, né, que tá tão arruinado quanto a figura do seu dono, né? É muito legal, muito legal. Exatamente. E assim, né, vamos falar de outros personagens aqui, mas só pra gente fechar o Nosferatu em si, né, o Conde Orlok, o Bill Skarsgård está de parabéns, cara, porque ele traz na voz dele, aquela voz gutural, rouca, a respiração dele é agoniante, parece que ele vai morrer a qualquer momento, de verdade. Né, parece que ele tá sufocado, aquela coisa decrépita ali o tempo inteiro e falando como se tivesse, sei lá, um catarro na garganta. Eu não sei como ele fez aquilo, tá? Mas a postura dele curvada, a forma como ele caminha, tudo o Bill Skarsgård conseguiu colocar ali, cara. Pra mim, é um dos melhores papéis na carreira desse cara. E olha que o Bill Skarsgård, ele tá super estourado, ele fez o It, né? Fez a coisa, ele tá super marcado por isso, a coisa do olhar estrábico que o It tem e tal, e agora ele traz pro Conde Orlok isso também. Pô, esse cara, eu sei que a família Skarsgård tem muitos talentos, mas ele tá de parabéns, né, Jeffrey? Tá assim, assustador, né? E você vê como é um ator, como é que eu posso dizer? Ele é talentoso, mas ele tem método. Ele é versátil, né? Ele consegue trazer muitos elementos para a atuação dele. O que é interessante do Bill é que dá para fazer um paralelo dele com alguns atores clássicos de terror, como Lon Chaney Jr., Boris Karloff, que fizeram assim uma grande história no cinema de terror, fazendo assim até inúmeros personagens. E aí você pode ver, cara, qualquer personagem que você coloca na mão do Bill Skarsgård, ele se entrega de uma forma assim, de uma dedicação, sabe? Felizmente não chega a ser uma coisa assim de atuação de método, que hoje em dia isso é até bastante mal visto pelos atores, né? Eu sei disso porque eu tenho amigas, atrizes e atores que falam que esse método é uma coisa assim, eles até falam assim, é uma desculpa para você agir igual um babaca no set. Mas o Bill não, o Bill ele faz um intensivão do personagem que ele vai trazer. A respeito dessa voz gutural, eu vi uma entrevista dele dizendo que ele teve algumas aulas com cantores de ópera, que cantores de ópera têm aquela modulação fortíssima da voz, né, para tornar ela assim mais grave, mais gutural. Então, por mais que tenha algum tratamento para poder dar um pouco de eco naquela voz, mas aquilo que saiu, aquela voz, aquele sotaque, aquela puxada de ar catarrenta, assim, veio do próprio Bill. Dizem que os diretores e os atores ficaram assustados quando começaram a ouvir a voz dele, que se espalhava no ambiente, sabe? E aquilo causava, principalmente quando você vê isso no cinema, é ainda mais assustador, porque você está cercado por aquele som, e cada ar que ele inspira ou expira, o que ele fala, vai te deixando cada vez mais assustado. A cada fala, parece que ele tem que dar aquela puxada de ar para continuar falando. E falando desse jeito, assim, e você fica, dá uma agonia danada, sabe? Então, o Bill se entregou uma coisa maravilhosa, sabe? E eu tô sempre muito animado em querer ver qual é o próximo personagem de terror que vai trazer, porque ele já se provou muito bem com o Pennywise, agora com o Nosferatu. E, cara, e que bom, novamente, igual você mencionou, que o visual dele ficou escondido até o final, porque eu cheguei a ficar muito bravo de ter tomado um semi-spoiler de eu ter visto a cara dele, mas era ilustração feita com inteligência artificial, aí, felizmente não era nada daquilo, porque do jeito que espalharam por aí, tava igualzinho o Nosferatu clássico, o carecão, com os dentinhos e tudo mais aqui, e o que entregou, e o bom que ele foi uma coisa que surpreendeu, porque ele foi revelando pouco a pouco, você só via que ele naquela penumbra, eu percebi que tinha uma coisa escura na boca, eu falei assim, pô, será que
ele tá com bigode e tudo mais, e ele foi se revelando muito de pouco a pouco, sabe? E eu gostei disso. A única hora que você vê justamente ele por completo é quase que perto do final do filme. Então isso deu aquela sensação de feio, assustador e no escuro. Não tem como ser mais assustador do que isso. Exato. Bom, falando de outros personagens, né, aqui do nosso elenco, a Lily Rose Depp de Ellen. A Ellen, né, que é a contrapartida do personagem da Nina no Drácula de Bram Stoker, ela é fundamental para a história, né? Ela é a grande cobiça do Conde Orlok, ele vem até o Novo Mundo justamente por causa dela. E a Ellen, dessa versão, ficam muitas coisas subjetivas e abertas em relação a ela, tá? Primeiro, uma coisa de que talvez ela realmente tenha algo especial, diferente de outras pessoas, algo mais sensitivo, talvez algo até paranormal. Tem uma das falas que o Von Franz encontra com ela, já no final, né, quando eles estão ali combinando o plano, e ela fala para ele e ela dá a entender que ela vai realmente se sacrificar, né, e o Von Franz vira para ela e fala, olha, em outra época, você talvez fosse chamada até de uma bruxa, porque ela realmente tem uma sensibilidade, né? Fica aquilo, será que o Drácula, olha, eu aqui o meu ato falho, será que o Conde Orlok foi atraído por ela por um acaso, ou será que ela despertou a atenção dele também por alguma razão, sabe? Então fica essa coisa, será que a Ellen, em uma época, né, que não se abordava mais isso, a gente está falando aqui de um período pós-iluminismo já, então de um movimento, né, de racionalizar mais as coisas, será que a Ellen talvez tivesse um pouco disso? E outra coisa, a Ellen, diferente, por exemplo, daquela amiga dela, né, a esposa lá do Capitão Harding, que é a dama tradicional do início do século XX, né, bem arrumadinha, sempre pronta ali para receber o marido, cuidando dos filhos, né, cuidando da casa, aquela coisa muito conservadora. A Ellen, ela tem ela tem um tesão, né? Ela tem uma coisa de querer falar, de querer se expressar, traz a questão de uma liberdade da sexualidade que as mulheres até então não tinham voz até o início do século XX, né? Passa a ter um pouco a partir daí, inclusive a Nina, né, que é interpretada pela Winona Ryder no Drácula de Bram Stoker pelo Coppola, né, dirigido pelo Coppola em 1992, algumas pessoas criticam isso, que falta essa sexualidade dela, porque isso era uma das questões já trabalhadas pelo Bram Stoker lá atrás, de que as mulheres queriam falar sobre isso, de que as mulheres queriam manifestar mais o seu erotismo, e que naquela época não era uma coisa bem quista, bem vista, né? Mulheres que se destacavam, mulheres que falavam muito, né, que queriam dar muita opinião sobre tudo, tinha alguma coisa errada. Inclusive, também na cena onde ela está na casa do Capitão Harding, né, que é interpretado pelo Aaron Taylor Johnson, ela fala para ele, né, você precisa fazer alguma coisa, ele tá vindo, a sua esposa, não sei, e ela tá tentando botar alguma coisa dentro da cabeça dele, ele vira para ela e fala, você tá histérica, porque a histeria era vista, né, lá atrás, numa psicanálise muito crua ainda, muito primitiva, como uma disfunção emocional de mulheres. A histeria era uma doença feminina, né? Entre aspas aqui, era uma doença que acometia as mulheres. Mulheres que queriam falar muito, que eram muito descontroladas, por esse ponto de vista, estavam histéricas, né? Estavam com uma disfunção emocional. Então a Ellen é isso tudo, cara, é esse turbilhão, e com aquela figura magra, né, lânguida ali, quase febril o tempo todo, com os rompantes emocionais. Olha, eu gostei demais do trabalho da Lily Rose Depp aqui. Marcelinho, quiser comentar? Eu também gostei muito porque ela trouxe eu acho que uma modernização dessa discussão, né? Porque se a gente tem a Winona Ryder no papel da Nina lá em 92, que não se falava sobre, porque é uma discussão que vai e volta, né?
por isso que é muito, muito legal fazer esse paralelo com crítica social, porque sempre é uma discussão sobre as pessoas discutindo sobre a sexualidade da mulher, né? Se a mulher pode falar ou não sobre sexo, obviamente pode, né? E sempre pôde. É a sociedade que impõe certas regras não ditas para as mulheres, que não impõe para os homens, né? Há um peso e duas medidas, né? Mas é muito legal essa versão da Lily Rose Depp, né, que inclusive é a filha do Johnny Depp, né, que tá maravilhosa no papel, ela tá incrível, baita atriz, olha, talvez seja ali um dos poucos Nepo Baby que tá dando certo, sabe? É a Fernanda Torres, é a Lily Rose Depp, né? Depp, né? Tem a Maya Hawke também, que é outra Maya atriz, Hawke, sim, sim. Fantástica também, fantástica. Então a gente vê uma geração de Nepo Babies aí dando certo, né? Mas brincadeiras à parte, assim, óbvio que ela trouxe ali todo o filme, né? Trouxe com ela ali toda uma discussão muito válida em relação a esse papel, né, da sexualidade na mulher, né, porque é uma coisa que o cinema tenta sempre criticar, né, não só o cinema, mas a arte de uma forma em geral, né, não só a gente fala de literatura, a gente fala sobre obras de arte mesmo, né, pintadas, né, enfim, né, a gente fala muito sobre peças de teatro que falam sobre a sexualidade da mulher, então acho que é um assunto que nunca vai acabar, né, e o filme traz de uma forma muito interessante, né, e principalmente a forma como foi discutido no filme, né, e principalmente as falas muito fortes, né, que a personagem traz durante o filme, né, é um negócio que, cara, pra mim faz um contraste muito forte. Às vezes pode até não ser um contraste, porque eu acho que são dois monstros ali que você tá lidando de certa forma também. Acho que a gente pode ler dessa forma também, que são dois monstros diferentes, né? Que é um monstro físico, né? Que no papel ali do Conde Orlok, e a gente tem esse monstro da sexualidade da mulher, né? Na visão do homem, na visão da sociedade conservadora. Sim, sim. A gente pode tratar dessa forma, né? Sim, e aí eu vou pedir a opinião do Jeffrey, vou fazer só mais um adendo aqui, porque o Marcelo puxou essa coisa da crítica, né, que as mulheres, né, que o discurso feminino, né, vem sendo trabalhado ao longo de tanto tempo. De novo, a gente está falando isso de um filme, né, que já agora de 2024, mas que remonta a um remake de 1922, que já pega semente no Drácula de Bram Stoker, de 1897, e aí você vê, né, tipo, vocês estão forçando a barra com isso, vocês estão vendo coisa onde não tem. Só um exemplo, né, a título de curiosidade, Jeffrey, esse ano eu coloquei uma meta de reler e ler alguns clássicos da literatura nacional, só coisa Brasil. Tá? Então eu tô lendo essa de Queiroz, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, eu tô pegando muita coisa. Tá refazendo o ensino fundamental, né? Tô, assim, aquelas coisas que a gente tinha no ensino médio, que era obrigatório pro Enem, pro vestibular, que a gente achava um saco. Eu tô relendo tudo isso com uma cabeça mais madura, e eu falei, cara, como realmente a gente não dá valor, né, às vezes, para muita coisa que é nossa. E eu acho que isso é uma discussão muito interessante, inclusive, tá, Thiago, sobre essa questão da literatura, se essas literaturas têm idade certa ou não para serem lidas. Tá? Sim. Eu sou do ponto, assim, eu não quero me estender porque não é realmente o assunto do podcast, mas eu sou do ponto que tem certas obras que elas precisam ter uma certa curadoria a mais. Uma certa maturidade. Exato. Maturidade a mais para serem absorvidas da forma que acho que o autor propõe. Né? Porque tem certas obras ali que realmente, cara, o adolescente vai ler e não vai. Sim. Ou não vai entender e vai achar chato pra caramba, e aí isso afasta. Sim. Acaba afastando muito mais do mundo da literatura do que trazendo pra dentro. Pois é, e aí o Stoker, né, tava escrevendo isso no seu Drácula de 1897, mas em 1890 o Aloysio de Azevedo já estava escrevendo o seu grande clássico, né, que é o Cortiço, e lá já se falava
de uma exacerbação, sabe, de uma liberdade erótica e sexual das mulheres. Você tinha aquelas mulheres naquele cortiço que sabe, muitas delas, né, ainda era aquela coisa da senhorinha conservadora do século XIX, mas muitas já manifestavam sua sexualidade, sabe? As negras, as mulatas, né? Como a Aloysio de Azevedo narrava, a coisa da baiana sensual e tal. Então, isso já era uma discussão da época, cara. Não é uma forçação de barra, né? Essa discussão do pensamento, né? Do erótico, da libertação sexual feminina, do ponto de vista delas, né, já era algo que aparecia já na literatura e posteriormente no cinema, né, Jeffrey? E eu, logicamente, abro para você dar a sua opinião da personagem no filme agora também. Claro, com certeza. Afinal de contas, né, depois de todo esse levantamento, esse exposed, então já vamos jogar para os nerdola de hoje que já se lacrava desde do século XIX. Então, tá aí, ó, nerdola. Aprendam que isso sempre esteve aí, só vocês não perceberam. Mas, falando da personagem da Lily Rose Depp, é impressionante como, pela interpretação dela, a personagem sofreu um upgrade muito grande. Porque, novamente, né, a mesma personagem no clássico da década de 20 entregava o que o papel dela podia entregar conforme o que o roteiro pedia e conforme qual era a visão da época do que poderia ser entregue pela visão da mulher sobre aquela história, né? Ela entrava quase no que hoje é clichê, mas na época era novidade, da donzela em perigo, né? Mas, na verdade, ela era muito o motor condutor da trama. Afinal de contas, no clássico, o Conjure Locke via aquele... até mudaram isso, né? Ele via aquele pingente que tinha a foto dela e aí ele já sentia que o destino dele era ir para o Novo Mundo para poder ter uma conexão com ela, né? E Sim. Mesmo no clássico, é ela quem se entrega para saber que ele só vai poder morrer quando ele for atingido pelos raios do sol depois do cantar do galo, né? A diferença é que agora ele percebeu isso, já tem uma conexão logo no começo, então, ou seja, essa conexão deles já sempre existiu. Quando o Thomas foi pra lá, acho que ele tinha um pedaço do cabelo dela e ele agora sentiu o cheiro, aí que, conectou completamente. E a forma com que ela, ou seja, que ela se sacrificou no final para que ela fosse a forma de derrotar o Conjure Locke, foi um negócio assim, heróico, porque a Lily Rose Depp, ela entregou o que antes era uma espécie de domínio, como se fosse uma hipnose, tanto que a atriz clássica, ela ia naquela visão clássica do vampiro que domina você vai andando como se estivesse hipnotizado, quase um sonâmbulo. Aqui o negócio é tomado como se fosse uma possessão demoníaca. E nossa, a Lily se contorcia, se desgoelava, se revirava do avesso. E cara, quando você olhava aqui, eu dava assustava pela interpretação dela. Sim. Ela estava se estribuchando toda a ponto dela ter que chapar ela de drogas para ela poder ficar um pouco mais calma. E só depois ela conseguir ter um pouco mais de controle sobre si mesma. Mas no fim das contas, ela se tornou a verdadeira heroína do filme. Porque afinal de contas, o Thomas, ele foi uma vítima, ele era a verdadeira donzela em perigo, tudo que ele pode. E por mais que tivesse os outros personagens que estavam lutando contra os efeitos do que a presença do Conjure Locke trazia ali, quem na verdade foi a grande heroína da história, ou seja, o cavaleiro que derrotou o monstro, foi ela própria, porque mediante até o sacrifício dela. Então, isso é uma coisa assim, como eu disse, um upgrade do que foi o mesmo sacrifício da personagem na década de 20. Então, foi esplêndido essa entrega dela. Maravilha, maravilha. Já que você puxou aí o Thomas, né, o Thomas Hutter, o marido dela, interpretado pelo Nicholas Hoult, que é outro ator que está numa fase muito boa, né? O Nicholas Hoult, ele vem fazendo umas coisas bacanas. Ele fez o Jurado número 2, filme do Clint Eastwood. Quem não viu, cara, assista, é bem legal. Tem uma espécie de dilema moral ali. É bem interessante esse filme. Mas ele que também será, né, o novo Lex Luthor aí no Superman do James Gunn. O Nicholas Hoult está numa fase muito boa. E, de novo, né, fazendo aquele papinho histórico, o Thomas Hutter, ele é ele é a pequena luz que a gente tem nessa coisa do expressionismo alemão do jovem, né, pós-guerra,
que tá com disposição, que tá com otimismo, que acredita que, bom, a gente passou pelo pior, agora é época da gente se unir, são os novos estudantes, né, os novos intelectuais que estão se reunindo ali. Ele é um advogado que trabalha no mercado imobiliário, né, ou seja, dá aquela ideia de uma reconstrução das casas que foram perdidas, dos palácios, das áreas, né, comprometidas pelos conflitos. Então, ele tem essa coisa de renovação. Então ele começa como um personagem muito otimista, até ingênuo, e você percebe que as amarguras da vida, né, que esse ambiente miserável ao qual ele é exposto, vai degradando ele até o final. Ele tá daquele jeito, né? Um cara que já tá acreditando em tudo, que só quer dar um fim, descabelado, com os olhos sempre vermelhos, esbugalhados, o colarinho desfeito, ele já não tem nenhum tipo de vaidade. Ou seja, mostra realmente, dentro desse ambiente pessimista do expressionismo alemão, como que o bom homem, o homem cordial, ele vai se deteriorando também, né? Essa doença que o Conde Orlok traz, né, que no filme é a peste, mas é uma doença muito ampla, é uma doença emocional, uma doença espiritual, que vai contaminando todo mundo, né? O Harding perde a esposa, perde as filhas, um monte de gente morre, né? A Ellen se sacrifica também, mas o Hunter acaba aleijado emocionalmente. Então o Nicholas Hoult faz isso muito bem, né? Quem acha que ele é o protagonista, não. Ele é só um fio que conduz até chegar ao Conde Orlok, né? E depois a Ellen e o Orlok tomam completamente o protagonismo, né, dessa narrativa. Mas ele é um personagem também essencial, uma ótima porta de entrada, Marcelo. Sim, com certeza. E o Nicholas Hoult, ele já vem fazendo coisas interessantes no cinema já há bastante tempo, né? É um nome muito certo para certas obras, né? Quem viu ele agora no Jurado número 2, é incrível esse filme, incrível. Olha, Clint Eastwood, quanto mais ele envelhece, mais ele faz obras fantásticas, cara, e pouco vistas, tá? Eu acho que é um cinema muito, muito particular do Clint Eastwood, que a galera não tá subapreciando demais. Mas o Nicholas Hoult, cara, ele realmente é um fio que conduz parte da história, porque na real, bem como o Jeffrey falou, o heroísmo, né, se a gente pode dizer assim, né, a real mocinha e vilã do filme, mocinho vilão, né, no caso, tá ali com a Lily Rose Depp, né, e o Conde Orlok, né, de fato. Então, de certa forma ali, como ele beleza, ele tem as consequências emocionais de tudo que acontece, né, e tudo mais. A gente vê as consequências, de fato, né, para todo mundo ali, né, do que é a doença do Nosferatu, né, o monstro Nosferatu. Mas é um negócio muito mais muito impressionante a forma como ele também conseguiu, né, de certa forma, introduzir a obra e fazer a primeira parte ser em torno dele, e no final das contas ele não é o ponto principal ali, né? Mas ele soube se colocar, né, de certa forma, ali no lugar dele, vamos dizer assim, né, quando o roteiro pediu, né, e isso tem muito culpa do roteiro, tem culpa muito da direção também, porque se não é um bom diretor também para poder guiar esses atores, não importa quão bom ator seja, né, se não tiver um bom diretor ali, nada disso vai funcionar, né, então é muito mérito dele também, mas eu acho que a construção que o Nicholas Hoult fez durante todo o processo do filme, né, realmente é muito interessante de se ver, cara. Eu acho muito... acho que não teria... Assim, não teria, é muito forte, né, mas talvez não seria uma escolha tão fácil colocar outro ator ali no lugar do Nicholas Hoult para poder fazer esse papel, né, que... Acho que se ele tivesse invertido com Aaron Taylor Johnson, por exemplo, não funcionaria, para mim, entendeu? Muito bem. E acho que de todos os personagens adaptados, né, Jeffrey, o Thomas Hutter, ele é o Jonathan Harker, que no filme lá do Coppola é interpretado pelo Keanu Reeves.
ele termina assim, ele sofre também, ele fica preso lá no castelo do Conde Drácula e tal, mas ele ainda termina com a coisa do herói, né? Ele ainda tem a visão heróica ali do cara que quer salvar a amada e tal. E aqui não, né? Talvez seja o personagem que mais destoe da sua contraparte original, porque o Thomas Hunter, ele tenta ser heróico, mas ele termina na merda. é o anti-herói aqui, né? Então talvez seja o personagem mais destoante, o que não significa que seja ruim, tá? Ele tem a sua função, como o nosso querido Marcelo falou. Eu acho que isso talvez dá um pouco mais de assinatura para essa obra, né? Separando aqui, falar, bom, aqui ela tá bem diferente do original do qual ela vem sendo adaptada. É verdade, porque mesmo o papel do Thomas Hunter, ele tem diferenças grandiosas do clássico para o atual, porque no clássico, embora houvesse aquele desejo do Thomas de conseguir essa promoção, graças àquela venda que ele vai fazer para aquele conde, mas você percebe que no decorrer da viagem dele, ele é totalmente descrente, né? Ele é constantemente avisado do perigo que é se aproximar do castelo do conde. Quando ele chega ali naquela taverna e ele só menciona o nome do conde, no clássico todo mundo já fica parado, aí gente, nós não falamos esse nome aqui, você tá indo para lá, olha lá o que você vai fazer. Agora aqui ele dá de cara com o povo romani, né, que é aquele povo nômade que vive ali pela região da Transilvânia, que já começa a ter diferença aí, ele começa a ver a diferença de como eles tratam esse tipo de criatura, né, a poder eles fazerem até aquele ritual que ele presencia de atrair o monstro, que estava ali enterrado com uma mulher nua num cavalo, né, o que é aquela visão da virgem, né, e depende dele matando uma criatura morta. Então você percebe que, ao contrário do clássico, que ele vai fazendo sua viagem em negação e ele acredita piamente no que o conde fala para ele, até que ele percebe que ele está tendo algumas mordidas que ele não sabe de onde vem. Aqui ele vai sendo quebrado a cada passo que ele se aproxima do castelo do Conde Orlok, a ponto de que quando ele já está, ele sai da taverna, rouba um cavalo dele, vai a pé, aí ele encontra aquela carruagem que leva para ele, e à medida que você está se aproximando do castelo, você já percebe, eu tô indo para uma armadilha, aquilo é muito perigoso. E ele vai se quebrando, sabe? E ele vai sendo literalmente sugado até o limiar das suas forças. E no fim das contas acaba sendo justamente isso, sabe? A história começa com ele conduzindo, sendo aprisionado, posteriormente fugindo e preso, para depois ele concluir com ele completamente destruído, né, lá para o final da obra. Por isso que realmente quem conduz realmente é a Ellen, no final, porque ela é a única que consegue ter algum ás na manga contra o Orlok. Então, nesse ponto, o Nicholas Hoult ele conseguiu entregar aquela sensação de pavor que se espera de uma situação como aquela. Sim, sim. Até porque vale a gente lembrar, né, outra coisa que destoa do personagem original, que eu acabei pensando aqui, é que Drácula de Bram Stoker, ele é uma obra de literatura epistolar. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma história narrada através de documentos, né? De cartas, de páginas de diário. Então ela não é uma narrativa em prosa tradicional, terceira pessoa, o narrador, não. Tá? Ela é uma narrativa epistolar. E no filme, né, o Thomas, ele fala que vai escrever as cartas para a esposa, mas ele não consegue. As coisas dele somem, são roubadas, ele fica lá no castelo, né, ele tá perdido, tem que pular lá de cima da torre, e quando ele chega, ela fala ela cobra ele, né, você não me mandou nenhuma carta. Você falou que ia mandar carta, você não mandou. Ou seja, aquela narrativa epistolar, ela nem teria lugar nesse novo filme, porque ele não conseguiu escrever as cartas, ele não fez o diário, como o Jonathan Harker faria. E aí, eu só queria falar de mais dois personagens aqui, a gente já vai para o nosso encerramento. Um é que eu fiquei extremamente feliz de ver, que é o Capitão Hardin, né, o melhor amigo do Thomas Hunter, interpretado pelo Aaron Taylor Johnson, que é um ator que eu tenho falado, inclusive nas nossas lives, que a gente grava no nosso canal quinta-feira,
que é um cara que ele tem que trocar o agente dele, porque só tem colocado ele assim, ou para fazer bomba, ou para fazer papéis que não deixam o cara fazer outra coisa que não seja mostrar os músculos, sabe? Ele tá fortão ali, tá com um físico maneiro, ele manda bem nas cenas de ação e tal, mas é só isso, porra, não deixam o cara atuar. E agora, como Capitão Harding, ele conseguiu atuar, né? Aquela coisa de que ele é o cético, ele é o racional. No meio daquela loucura toda, vampiro, peste, o que tá acontecendo, o mal espreitando em cada janela, ele é o cara racional, ele é o cara ortodoxo, ele é um militar, né? Ele é um nobre também, então ele não vai, né? Ele tem o pensamento iluminista, ele não vai se vender a qualquer coisa. E aos poucos ele vai vendo que não é bem assim. E quando ele perde a família daquela maneira, né? E é chocante a cena do Conde Orlok segurando as filhas dele ali, se alimentando das duas crianças e larga elas assim como se fossem uns bonecos de trapo. Aquilo destrói ele e ele percebe que, porra, existe algo além do que a gente consegue ver, né? E ele é um homem que não consegue viver em um mundo assim, né? Lógico, tem o trauma de perder as filhas, a esposa e tal, mas ele percebe que a visão de mundo dele não se aplica mais. Ele não consegue lidar com aquilo. Então o cara que era jovem, bonito, rico, seguro de si, com a família perfeita, margarina, ele se vê tipo, porra, minha vida não vale mais. Não é isso mais que eu acredito. Ele não consegue viver naquele mundo e dar cabo da própria vida, cara. Sabe? O Aaron Taylor Johnson conseguiu, finalmente, atuar depois de bastante tempo. Sim. E interessante como ele consegue trazer pra tela, né? E trazer um personagem que tem toda a visão de mundo quebrada e como ele não aceita essa quebra, como ele demora para poder, sabe, internalizar isso e tudo mais, e aí por isso ele se torna essa pessoa cética, e como ele também não aceita a perda dos seus familiares também, né, até o derradeiro momento, né, cara. Esse é fantástico a forma como ele trouxe esse personagem pro cinema, assim. Cara, deem mais papéis de atuação pra ele, cara. Não, tudo bem, ele é bonito, pô, é maneiríssimo ver ele sem camisa no cinema e tal. Porra, mas, putz, cara, olha esse filme, cara. Olha esse filme, não tem como não dar mais papéis atuados pra ele, cara. Esse cara tem tudo pra tá concorrendo a grandes prêmios, cara, no futuro, assim, obviamente, dependendo do filme, né? Mas, pô, é um cara que é um bom ator, cara. Você tá desperdiçando um talento de um ótimo ator com papéis medíocres ali, cara. E falo de você mesmo, né? Kraven, o caçador. Eu ia falar isso, Jeffrey. De Kraven, o caçador, pra Nosferatu foi um upgrade, né? Com certeza, um upgrade merecido, inclusive, né? Até porque, poxa, eu tenho umas lembranças tão boas do Aaron Taylor Johnson desde a época do Kick-Ass, né? Ele começou com uma grande promessa, sabe? E realmente, ele passando por uns papéis questionáveis, assim, que não aproveitam o talento dele, mas aqui ele entregou um papel angustiante. E que, novamente, mais um exemplo de um personagem que foi muito upgradeado da obra clássica para essa atual. Porque o próprio personagem dele na obra clássica é de uma participação pequeníssima, sabe? É quase que insignificante. Basicamente é o casal de amigos que está cuidando ali da Helen, impede ela de pular da varanda e tudo mais, mas assim, ele tem pouquíssima participação, pouquíssima fala e pouquíssima importância também. E agora ele e a família dele adquiriram uma importância brutal nessa obra, porque não se estava tendo muita ideia das consequências da presença do Conde Orlok naquela cidade, né? Começou a se mostrar um pouco da peste, começou a ver um pouquinho da população morrendo, mas eles foram vítimas diretas da maldição do Orlok, com ali a esposa dele sendo morta, e depois as duas filhas. Então, ou seja, não tem um pai que não ficaria quebrado depois daquilo, a ponto dele não aguentar mais, ele preferir que sucumbir àquela loucura toda.
Então, realmente, ele se tornou justamente o avatar das consequências de uma presença tão maligna, aquilo, e você perceber que aquilo é só o começo, né? Muitos ali pereceriam tal qual ele e a família dele. Então, ponto pro Aaron Taylor Johnson. Sim. E aí, pra gente fechar o nosso elenco aqui, cara, William Dafoe, né? Sendo William Dafoe, sempre brilhando, sempre aquelas caras de maluco que só ele consegue fazer, interpretando o professor, né? Albin Eberhard von Franz, que é a contrapartida do Van Helsing, né? Lá do Drácula, né? De Bram Stoker, que também no cinema foi interpretado por outro monstro sagrado. E aqui o William Dafoe, ele faz esse personagem que é o contraponto, né? Ao mesmo tempo que ele é reconhecido como um grande erudito, ele foi expulso do meio acadêmico por acreditar em métodos não ortodoxos, então ele sabe um pouco de psicanálise, ele sabe um pouco de história, um pouco de ciência rudimentar, de medicina, mas também daqui a pouco ele está transitando pela alquimia, pela demonologia, pelo sobrenatural, então ele transita nesses dois mundos, né? E é aquele cara que você olha para ele, tá o tempo todo parecendo um cientista maluco, mas é o mais são ali. É o cara que fala, olha, temos um problema e temos que resolvê-lo. E é uma discussão que ela permeia ainda hoje, né? Esse lado a lado entre o sobrenatural e o natural, entre a ciência e a religião, né? É possível provar a existência de Deus e do sobrenatural com a ciência? Ou a ciência só existe pelo fruto daquilo que é divino? Né? Médicos e cientistas podem ser religiosos e vice-versa, né? Quem é religioso, quem acredita, né, em crenças no sobrenatural, também sabe que existe um limite, né, entre aquilo que a gente não pode ver e aquilo que é o normal, que é a ciência. Então, ele trabalha isso. Ele é um personagem que transita entre esses dois mundos. Eu esperava talvez mais participação dele na história, mas eu entendo que ela é limitada, né, e assim, é pontual. É aquele personagem que aparece e fala, é isso, né, e sempre falando como um loucão. Eu gostei muito aqui, e assim, pô, falar da atuação do William Dafoe é chover no molhado, Marcelo. Verdade. O William Dafoe novamente trazendo ali mais um personagem, mais um papel icônico, mais uma atuação icônica, né? Também numa participação assim, talvez diminuta, né? Que se a gente fosse fazer uma readaptação do personagem para colocar ele mais participativo no filme, talvez o filme teria que ter ali pelo menos um pouco mais de duração, né, e tudo mais, para poder dar destaque, né, no que são os estudos dessa contraparte do Van Helsing, né, e tudo mais. Então mas eu gostei, assim, eu só não gostei que foi pouco, né? Talvez eu acho que assim, se eu tiver alguma coisa ruim para falar do filme, eu acho que talvez seja a participação diminuta do William Dafoe. Acho que ele poderia ter sido mais explorado no filme, né, como sendo essa contraparte, até com a interação com a Ellen também, né, e tudo mais. Eu acho que para poder tentar buscar entendimento desses sentimentos, dessa angústia sexual dela também, né, em relação ao Conde Orlok, enfim, eu acho que poderia, já que o filme se propôs a não reescrever, mas também a repensar, né, o original em algumas formas, acho que ele poderia ter sido um pouco mais explorado ali, né, e tudo mais. Mas também não dá para reclamar que o que ele entregou é divino, né? E realmente né, cara? É uma atuação ali de dar de boca, cara. E eu fico muito... Eu não sei, nas premiações o Nosferatu quase não foi lembrado, né? Esse pra mim é um grande problema de um filme que é lançado no final de dezembro e não consegue ter tempo hábil de participar das premiações do ano seguinte, cara. E aí, quando chega no final do ano, não vai ser lembrado porque ele foi lançado, sabe?
Pra mim é meio difícil isso. Mas. Ele tá concorrendo no Oscar aí, em algumas categorias, acho que 3 categorias, se não me engano. Pouco lembrado, tá? Nosferatu tá muito pouco lembrado nas premiações. Merecia mais, mas de qualquer maneira, pedir pro Jeffrey dar aí a visão dele do nosso querido Von Franz aí, né? Que seria o Van Helsing, né, que o Anthony Hopkins fez tão bem lá no Bram Stoker. Mas olha que interessante, né? Vocês falando que a participação dele foi tão pequena, foi muito pouco e queria mais. Mas a verdade é que o personagem dele no filme original não existe. Então ele é totalmente original deste filme. Sim. O que se tem é que no filme original, boa parte do que ele faz é dividido entre aquele personagem que é o amigo dele, que é aquele médico, que, fica aqui a dica, né? Ele é a atual voz do Galactus. Então, que vozeirão que ele tem, né? Mas é justamente isso, sabe? Quando eu comecei a ver o personagem do William Dafoe, eu fiquei pensando, eu não lembro desse personagem do filme original. E quando eu lembrei, de fato, ele não tinha. Por isso que eles fizeram como sendo essa contraparte do Van Helsing. Então, ou seja, mesmo que o pouco que ele entregou foi muito, porque realmente no filme original não tinha. E foi muito acertado a escolha do William Dafoe, não só por conta dessa entrega incrível, né? Ele já tinha feito mais uma grande participação no filme do Eggers, que foi lá no Farol também, né? Mas também lembramos que o William Dafoe também tem uma outra ligação com o Nosferatu. Afinal de contas, ele fez um filme chamado A Sombra do Vampiro, que não é necessariamente um filme do Nosferatu, é um filme sobre a produção do filme Nosferatu, onde ele interpreta o Max Schreck, que é o ator que fez o Nosferatu. E nesse filme, ele é tratado como que se o ator, Max Schreck, fosse um vampiro de verdade. Então é como se a produção do filme fosse amaldiçoada. Então trazer o William Dafoe para esse papel, eu achei que foi uma homenagem incrível por conta desse enraizamento que ele já tem com a própria obra do Nosferatu original, sabe? Então, assim, uma escolha perfeita e que completou aquela lacuna que faltava, aquele tom de uma visão um pouco mais fora da ciência e da religião, pegando um pouco disso e indo lá pro profano, que afinal de contas falam que o mal se combate às vezes com um pouco de mal também. Não, excelente, Jeff. É muito bem lembrado essa curiosidade, até porque essa coisa de que o Max Schreck seria um vampiro foi um marketing utilizado, né, lá atrás. Vocês verem como é que esse tipo de coisa pegava aí, né, e pega até hoje esse sensacionalismo. E aí, meninos, antes da gente ir para o encerramento, né, com as considerações finais, acho que 2 questões podem definir se o filme foi realmente bom, né? Além de tudo que a gente já falou aqui, os elogios que a gente teceu, aos contextos, às críticas, ao que cada personagem trouxe, eu acho que tem 2 coisas que podem definir o filme, né? E aí a gente vai para as nossas considerações finais. E eu queria saber, né, da parte de vocês, no sentido de remake, se o filme foi bom, se ele cumpriu o seu papel como um remake, e se no sentido de trazer um filme de vampiro clássico, numa época que a gente já viu de tudo, vampiro de ação, vampiro romântico, vampiro adolescente, vampiro de comédia, sem dar espaço para esse vampiro classicão, capa, castelo, sabe, andando nas sombras, se ainda existe espaço para isso, né? Já na minha opinião, já dando spoiler, eu gostei como remake, acho que o Eggers foi muito respeitoso. Quem assiste o clássico e assiste o dele vê que ele pegou vários elementos ali, mas em momento nenhum tem aquela pretensão de vou refazer o clássico, vou melhorar alguma coisa aqui. Não, ele deu a visão dele, respeitou o que é cânone, trouxe novas visões, novas tecnologias, mas tudo remetendo ao clássico, sabe? Então, como remake, é muito difícil numa era que a gente está de uma preguiça ou numa escassez criativa na indústria pop norte-americana, onde tudo é remake, reboots e continuações que ninguém pediu, o cara acertar nisso, acho que ele foi muito feliz. E para mim, que sou um apaixonado de histórias de vampiro, eu sinto falta disso. Eu tinha comentado aqui em casa com a minha esposa esses tempos exatamente isso. Faz tempo que eu não vejo uma boa história de vampiro, cara. Vampiro sendo vampiro, sabe? Não quero vampiro adolescente, não quero vampiro numa escola,
Não quero filme de ação com vampiro, caçando vampiro. Eu queria vampiro sendo vampiro. Tem tempo que eu não vejo isso. E aí vem o Nosferatu do Robert Eggers para dar um pouco disso que eu tanto precisava. E eu queria saber a opinião de vocês aí em relação a essas duas questões. Marcelinho? Eu acho que tem espaço, sim, Thiago. Eu acho que o Robert Eggers, ele trouxe Se tem alguma lição que a gente pode fazer, é que existe espaço criativo para a gente poder fazer, até dentro de um remake, coisas novas, né? E a gente acabou de exemplificar aqui um bocado delas, né? E obviamente que ele trouxe muito elemento, sim, da obra original. Ele foi muito respeitoso, inclusive, com a obra original, né? Que é um marco do cinema. É muito difícil você pegar essas obras clássicas do cinema, refazê-las e tentar manter uma média de respeito com uma criatividade própria e uma visão própria do diretor, né? Eu acho que o Robert Eggers, ele conseguiu fazer isso muito bem, né? Tanto que, por incrível que pareça, olha só, para mim ainda é um dos melhores filmes do ano, de 2025 para mim, né? De tudo que eu vi até agora, ainda é um dos melhores filmes do ano, um filme de terror, cara, e o que me surpreende muito, né? E aí você pensa só na qualidade absurda que é esse filme, né? Mas existe espaço, sim, né? Para criar novas obras, para se ter... você pode trazer obras de vampiro e usar o terror do monstro, mesmo que você não caracterize ou faça caricaturas do monstro, né, e transforme ele num monstro mesmo de fato, né? Você pode trazer uma versão bela do vampiro e trazer o terror, né, sobrenatural em relação a criatura e tudo mais. Eu acho que tem espaço criativo, sim. A própria série do Entrevista com o Vampiro também, eu acho que ele fez uma releitura muito boa do clássico da Anne Rice também, então fazendo esse contraponto do belo e feio aí, né? Eu acho que existe sim espaço. Existe sim espaço. O que falta mesmo é talvez incentivo e liberdade criativa para os diretores certos ou para o elenco, não só elenco, né, mas acho que produção certa para poder fazer, né, porque a gente fica muito preso e refém dos engravatados de Hollywood, né, de querer fazer uma grana fácil e ver, por exemplo, o sucesso de Nosferatu, né, e querer fazer o seu próximo Nosferatu e tentar pasteurizar a fórmula, se tem uma fórmula, vamos dizer assim, né, e acabar fazendo alguma coisa muito genérica para poder fazer um dinheiro fácil, sabe, no sucesso do que veio Nosferatu ou do que pode vir ser o Lobisomem, enfim, né, então acho que espaço tem, a gente só precisa ter essa liberdade criativa para as pessoas certas que entendem do material, né, e querem fazer alguma coisa bacana para o cinema, então espaço tem. Maravilha. Jeffrey? Olha a ironia, né? Nada como trazer sangue novo para um cadáver velho, né? Afinal de contas, né? Estamos trazendo de volta aí uma obra clássica, uma obra de 102 anos de idade, já 103, né? E que bom que a gente pode contar com nomes como Robert Eggers, porque, como você falou, sabe, que falta que faz a gente apreciar um bom filme de terror, porque assim, eu acho que o terror, o próprio nome já diz, sabe, você tem que ficar aterrorizado, sabe, muitos dos filmes que a gente tem tido ultimamente, a gente tem tomado sustos, a gente tem tido agonia, a gente tem sentido nojo, mas falta aquela sensação de você ficar aterrorizado, de você sentir envolto naquele sentimento de que você está correndo perigo só por estar assistindo, sabe? Então, eu acho que o Nosferatu trouxe isso de uma forma assim sublime. O Robert Eggers é um bom condutor de histórias, ele já se provou todas as vezes, sabe? Foi só acerto atrás de acerto, sabe? E que eu espero que demais isso inspire outros cineastas a seguir essas fórmulas, aperfeiçoando elas, nem que seja trazendo um pouquinho de alguma coisa lá do passado, como vocês mencionaram, estão querendo trazer um Frankenstein de volta, vamos ver o que podem nos entregar com um novo Frankenstein também, assim como novos monstros e tudo mais, sabe?
Então, nas mãos de alguém que sabe como conduzir uma boa história e sabe realmente entregar o que um filme de terror tem que entregar, então eu acho que o terror tá tendo uma nova vertente, sabe? Então, nada como a gente ter realmente um pouquinho de aprendizado com o passado, ideias novas, coloca tudo num balaio só e vamos ver o que uma boa mente criativa pode nos entregar. O Nosferatu cumpriu esse papel com grande louvor. Maravilha. Marcelinho, tem alguma consideração final? Filmes de terror, né, gente? Olha aí, estão me fazendo ver esse filme. Cara, olha só, cara. Olha, eu tô realmente embasbacado com a qualidade que é esse filme, cara. É um negócio muito impressionante. Eu tô muito curioso pra ver o Lobisomem e eu queria muito ver uma nova versão, assim, nesse estilo, né, do Frankenstein, dos monstros da Universal. Né? Não é à toa que a Universal está investindo, né, nesses novos filmes, pelo advento também do nova área do parque deles, né? Então tudo tem um fator comercial também, né? Óbvio, né? Que tem uma área específica só de monstros agora no parque da Universal. Então tudo tem um fator comercial, mas, cara, olha, não me importa. Se vier filmes dessa qualidade, tô nem aí. Vai ter meu dinheiro sempre. Maravilha, perfeito. Jeffrey, alguma consideração? Que venham mais, que venham muito mais, que me façam ter medo, que façam ter pesadelos. O que é muito irônico, afinal de contas, eu era um verdadeiro cagão de filmes de terror. Eu nunca vou esquecer de que, quando eu tinha 8 anos de idade, eu assisti Poltergeist junto com os meus irmãos e com a minha prima. A gente passou tanto medo que eu não consegui dormir à noite. A gente preferiu passar a noite inteira conversando do que pegar no sono, né? E aos poucos eu pude apreciar cada vez mais a linguagem do filme de terror, conhecendo os atores, conhecendo as obras, conhecendo os cineastas. Então, ou seja, que venha cada vez mais filme de terror. Hoje eu posso dizer com toda certeza que é meu gênero favorito. Muito bem. Eu tive esse mesmo trauma. Eu não podia, depois de assistir o Poltergeist, eu não podia ver uma televisão fora de sintonia, que eu tinha medo de alguém começar a falar comigo ali de dentro, que é um negócio horrível. Mas é isso. Esse papo de Poltergeist fica para uma próxima oportunidade. Vamos lá, vamos para o encerramento. Vamos embora. E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de Nosferatu clássico. Já nasceu o clássico dos clássicos, né, vindo diretamente de 1922 para 2024, com Robert Eggers e grande elenco aí em mais uma obra fenomenal, que eu espero que seja cada vez mais reconhecida e já deixe a sua marca no cinema moderno. Então é isso. Quero agradecer aqui aos nossos queridos participantes, aquele momento para recadinhos, jabás aí, o que vocês tiverem. Meu querido Marcelinho Delgado, com você. É isso, galera. Obrigado por mais um episódio. Obrigado por terem assistido aqui. E assistido e ouvido também, né? Mais um episódio aqui do Zoneando Podcast. Obrigado ao Jeffrey também por mais um bate-papo maneiríssimo, né? Vamos fazer mais vezes isso. Quem sabe com outras obras de terror, né? Vamos ver. Agora ele tá soltinho. Agora ele quer soltinho, né? Vamos ver. Mas chega também. Agora acabou. Brincadeira, gente. Mas é isso. Obrigado aí mais uma semana. E, galera, eu tô em 2 podcasts, né? Pra vocês podem me ouvir aí no Player 1. Toda segunda-feira tem um episódio novo. É só procurar aí nos melhores agregadores de podcast, né? Que vocês vão ouvir aí o Player 1, né? E toda quarta-feira eu estou no Overview, né? Da podcast do portal Black Company, né? Capitaneando esse podcast falando sobre cultura pop, né? Inclusive, recentemente, o Thiagão esteve lá, né? Falamos sobre Velozes e Furiosos, né? Sobre a família Velozes e Furiosos, né? Então, tá aí, foi um marco muito legal, um bom episódio. E toda quinta-feira estamos eu, Thiagão, o Tibo Martins e o Vini, né? Lá no Zona E, toda quinta-feira, trazendo esse giro de notícias aí, né? Sempre com muito humor, né? E picolé do Daniel Craig. Exatamente. Só quem
Só quem participa das lives de quinta sabe essas loucuras aí. Meu querido Jeffrey Hyduck, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que você deu uma improvisada aí para estar com a gente hoje, que eu agradeço muito, espero que você tenha curtido. E dá os recados aí, o jabá que você tiver. Perfeito. Gente, novamente, obrigado por essa oportunidade. A gente está aqui falando sobre esse filme maravilhoso. Essa oportunidade de estar dividindo a bancada também com o Marcelo, acho que é a primeira vez que a gente grava junto também, então olha só, que seja a primeira de muitas, né, Marcelo? E, poxa, eu fico muito feliz de a gente poder ter conversado sobre esse filme mesmo, tá? E dei meus pulos aqui, né? Pra quem não sabe, eu tô fazendo aqui um favor pra uma amiga minha que tá viajando, então eu tô cuidando dos gatos dela, então eu tive que improvisar a minha transmissão vinda da Transilvânia aqui com o meu pobre celularzinho, tá? Mas pode deixar que nas próximas participações do Pai Pato vou dar uma melhorada aqui no setup, né? E para fazer o meu jabazinho, né? Meu duplo jabá, quem quiser já encomendar suas peças de cosplay, só procurar o Pai Pato lá no meu Instagram, @patelier.cosmaking, tá? Aproveita que a agenda tá ficando bem cheia e os grandes eventos de mediano estão chegando. E também quem quiser ouvir essa minha voz carecona, né? Não tão cultural quanto a do Bill Skarsgård, mas pode me ouvir também nos podcasts da família Super Soda, né? O Care, Dinotronic e agora no Figurinhas. Então só procura lá que você vai ouvir a voz do Pai Pato também fazendo suas pataquadas por aqui, diretamente no seu ouvidinho. Maravilha, maravilha. Gente, recadinho de sempre, né? Lembrando que você pode conferir o Zoneando Podcast nos seus principais agregadores e aplicativos de podcast. A gente está no Spotify, está no Deezer, está aí em qualquer lugar que você ouça o seu podcast. Procure a gente lá por Zoneando que vocês nos encontram, tá bom? E estamos também na versão em vídeo do nosso programa no YouTube, né? Só lá no nosso canal, youtube.com/zona, e a gente está por lá trazendo aí, né, toda semana um tema da cultura pop para vocês. A única coisa que a gente sempre pede é que onde você quer que esteja nos ouvindo, né, dá uma avaliação ali, ajuda a gente pra caramba, ajuda a gente a se destacar. Se estiver vendo aqui no YouTube, dá aquele like, deixa seu comentário, quero saber a sua opinião sobre o Nosferatu, o que você acha desse remake, de fazer aí essa leva de novos filmes de terror, tá bom? Deixa aí pra gente saber, deixa a sua opinião. Inscreva-se no canal também, que ajuda e fortalece a gente demais. Semana que vem a gente tá por aqui. É isso. Tudo de bom, a gente se vê em breve. Valeu!